Boa tarde. Vamos então continuar, depois de termos acabado com a quantidade de movimento angular, com este exemplo. Vamos agora passar para a nossa quarta equação, e última, na verdade, conservativa, que é a equação de energia. Ela vem da segunda lei da termodinâmica, que nos diz que a variação de energia de um sistema de massa, dEdt, no tempo, é igual à taxa de transferência de calor, dQdt, definida aqui como positiva se o calor for transferido para o fluido, e portanto se é transferido para o fluido, a energia do lado esquerdo da equação vai aumentar à mesma taxa, menos o trabalho, a taxa de trabalho efetuado pelo fluido. Portanto, estamos a definir aqui como positivo o termo dWdt se ele for efetuado pelo fluido. E, portanto, se é efetuado pelo fluido, isso corresponderá a uma diminuição da energia e, portanto, temos que pôr menos dWdt, em que o dWdt em si é positivo se efetuado pelo fluido. Então, neste caso, a nossa propriedade genérica, B, mais uma vez, que vamos aplicar no Teorema de Transporte de Reynolds, que já definimos há umas aulas atrás, vai ser, neste caso, a energia, ou então a energia por unidade de massa, ou beta, será igual aqui ao E minúsculo. Okay? Então, substituindo para um volume de controle fixo, a equação 3.9 do Teorema de Transporte de Reynolds dá-nos que, do lado esquerdo, a taxa de variação da energia do sistema de massa de fluido vai ser igual à taxa de variação da energia do conteúdo do volume de controle, o primeiro termo, mais os fluxos de energia que estão a atravessar a superfície de controle. Isso tudo terá que ser igual a dQdt menos dWdt. Relembramos que a energia total de um fluido, o E, vai ser igual à soma da energia interna, U, com acento circunflexo para distinguir da velocidade, mais a energia cinética, mais Gz, tudo isto escrito por unidade de massa. Então, a energia do fluido pode ser aumentada por transferência de calor ou por trabalho feito sobre o fluido. Portanto, nesse caso, o dWdt seria negativo e então o menos dWdt seria uma quantidade positiva que representaria um aumento da energia daquele sistema de massa de fluido. Esse trabalho a ser feito sobre o fluido pode ser feito por máquinas como bombas, ventiladores, compressores. Nós vamos designar tudo coletivamente sempre como bombas apenas. Okay? Sejam eles ventiladores, compressores ou o que seja. Portanto, vamos usar sempre o termo bomba daqui para a frente, independentemente do tipo de máquina, desde que seja uma máquina que esteja a efetuar trabalho sobre o fluido. Portanto, aumentar a energia do fluido. Conversamente, temos a possibilidade de haver uma diminuição, uma extração de energia do fluido. Isso pode ser feito por máquinas como turbinas, moinhos, que nós designaremos sempre, doravante, por turbinas. Ora, podem existir várias contribuições para aquele termo do trabalho, para a taxa de trabalho da WDT, que podem ser o trabalho feito por bombas e turbinas, que nós designamos aqui por W veio. Porquê veio? Porque a maioria destas máquinas de fluxo, bombas ou turbinas, têm um veio rotativo. E, portanto, quer bombas, quer turbinas, o seu trabalho está aqui reunido, com sinais diferentes, neste único termo. Depois temos o trabalho feito por forças de pressão, tudo isto são taxas, portanto, por unidade de tempo. Isso só serão forças de pressão a atuar na superfície de controle. Já veremos em maior detalhe. Temos a taxa de trabalho também feita pelas componentes normais e tangenciais das forças viscosas na superfície de controle.
E poderemos ter ainda a taxa de trabalho feita por outras forças, sejam elétricas, magnéticas, até tensão superficial, mas que geralmente são desprezáveis e nós não vamos considerar aqui. Portanto, este último termo não vamos considerar na nossa análise. Mais ainda, o trabalho das forças viscosas, portanto, o penúltimo, nas superfícies sólidas, se elas estiverem imóveis e se forem coincidentes com a superfície do volume de controle, SC, então a velocidade é zero e, como tal, não há deslocamento, portanto, o trabalho nessas superfícies imóveis das forças viscosas também será igual a zero. Nas entradas e saídas do volume de controle, a velocidade é essencialmente, ou vamos considerá-la essencialmente perpendicular à superfície de controle, e as tensões viscosas são, portanto, normais também, e de magnitude tipicamente muito baixa, pelo que também vamos desprezar este termo da taxa de trabalho das forças viscosas. Então ficamos só com dois. A taxa de trabalho das máquinas de fluxo, bombas e turbinas, o primeiro, mais a taxa de trabalho das forças de pressão. Olhando para o primeiro, trabalho de máquinas de fluxo, o W veio, é um trabalho transmitido por um veio em rotação e, portanto, vai ser proporcional ao binário, T, e à velocidade angular de rotação da bomba ou da turbina, ômega, em radianos por segundo, ou muitas vezes também expressa em rotações por minuto, N. E como tal, o trabalho, a taxa de trabalho de uma máquina de fluxo, bomba ou turbina, será igual a ômega T ou 2πn sobre 60, para converter em radianos por segundo, vezes T. O trabalho feito por uma bomba num fluido vai provocar um aumento de energia sob a forma de pressão e, eventualmente, também uma variação da energia cinética se a tomada de entrada e saída da bomba tiverem diâmetros diferentes. Se tiverem diâmetros diferentes, as velocidades serão diferentes do fluido e, portanto, há uma variação da energia cinética. De forma análoga, uma turbina vai extrair energia do fluido e vai provocar uma queda de pressão. E também, se houver diferença nos diâmetros de entrada e saída da turbina, uma variação da energia cinética. Mas a queda de pressão para as turbinas e o aumento de pressão para as bombas acontece invariavelmente. Já o trabalho das forças de pressão. Apenas as forças de pressão a atuar na superfície de controle efetuam o trabalho, porque as forças de pressão internas vão se cancelar umas às outras e, portanto, não produzem trabalho. Como tal, a taxa de trabalho feita por forças de pressão, definido como positivo aqui o trabalho feito pelo fluido, portanto, que está a sair, out, portanto, mais será o integral positivo ao longo da superfície de controle da pressão vezes o vetor velocidade vezes o vetor normal definido como positivo na direção para fora do volume de controle. E cá está, estamos a usar esse sinal positivo para seguirmos a convenção que estabelecemos do trabalho ser positivo quando é feito pelo fluido. Há quem defina ao contrário, o trabalho como sendo positivo quando é feito sobre o fluido, mas nesse caso a equação de energia do início será igual a dE dt igual a dQ dt mais dW dt. Okay? Portanto, os sinais trocam quer no termo dW dt, na convenção, quer depois na equação para darem a mesma coisa que nós temos aqui. Relembra-se mais uma vez que as pressões na superfície de controle estão a atuar na perpendicular, a apontar para dentro do volume de controle, como qualquer pressão em qualquer superfície. Então, somando os termos do trabalho das máquinas de fluxo e das forças de pressão na equação de conservação de energia, nós ficamos com dEdt, taxa de variação de energia do sistema de massa, é igual à taxa de variação de energia do conteúdo do volume de controle, mais o fluxo de energia a atravessar a superfície de controle, tem que ser igual à taxa de transferência de energia para dentro do volume de controle, por transferência de calor, e trabalho. Aqui, definido então como menos o trabalho
feito pelas máquinas de fluxo, definido aqui como positivo o que sai, o que é feito pelo fluido, menos o trabalho das forças de pressão, definido como positivo o que é feito pelo fluido, portanto o que sai. Substituindo o integral da taxa de trabalho das forças de pressão, equação do slide anterior, e fatorizando aqui o ρ, isto é só para chegarmos depois, podemos fazer uma substituição que seja mais perceptível, nós ficamos com, portanto, o mesmo termo da derivada temporal do integral dentro do controle, mais agora este integral que tínhamos ao longo da superfície, ρ vezes o E, vezes a velocidade, vezes o vetor normal, e estamos aqui a adicionar o da pressão P vezes velocidade vezes E. Dividindo P por ρ, podemos fatorizar aqui o ρ para depois, se considerarmos a pressão e a energia uniformes em cada fluxo que entra e sai do volume de controle, podemos então aproximar este integral da superfície, à semelhança do que fizemos para as outras equações de quantidade de movimento, por exemplo, usando o caudal mássico e velocidades médias. Se relembrarmos outra vez que a energia total do fluido é igual à energia interna mais a cinética mais a potencial e que a entalpia específica H com acento circunflexo é igual a P sobre ρ mais a energia interna, então podemos substituir o termo que está aqui dentro de parênteses, P sobre ρ mais E, por P sobre ρ mais a energia interna mais a cinética mais a potencial, e agora reunindo P sobre ρ mais a energia interna como sendo a entalpia, ficamos com a entalpia mais a energia cinética mais a energia potencial. E, portanto, a equação acima simplifica, substituindo o integral de superfície por fluxos, para a taxa de transferência de calor para o fluido menos a taxa de trabalho feita pelo fluido em máquinas de fluxo é igual à variação, à taxa de variação da energia dentro do volume de controle, mais os fluxos de energia que saem, menos os fluxos de energia que entram, definidos como a entalpia, mais a energia cinética, mais a potencial. Agora vamos aplicar outras simplificações. Para casos estacionários, também chamados permanentes, a derivada temporal desaparece, portanto perdemos, voltando atrás, este primeiro termo, que é zero, porque não há variação no termo. Então ficamos apenas com os fluxos e, mais ainda, em muitos casos nós só temos uma entrada e uma saída. Então, a saída vamos substituí-la aqui pelos termos na secção 2 e a entrada pelos termos na secção 1. Dividindo já esta equação, portanto substituindo tudo o que é saída por 2, tudo o que é entrada por 1 e dividindo tudo isto pelo caudal mássico, vamos ficar então deste lado com a transferência de calor por quilograma de massa, menos o trabalho feito por quilograma de massa, por unidade de massa, é igual à variação da entalpia, mais a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial. Tudo por unidade de massa. Voltando agora a usar a definição da entalpia específica, H igual a U mais P sobre ρ. Vamos, e manipulando um bocadinho a equação anterior, mas nada de especial, apenas agrupando os termos, ficamos com P sobre ρ em 1, mais a energia cinética em 1, V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1, a energia potencial em 1. É igual aos mesmos termos na saída, 2, mais a variação da energia interna do fluido entre 2 e 1, menos o calor transferido para o fluido, mais a energia mecânica extraída, menos injetada, por máquinas de fluxo. Portanto, definido como positivo o que é extraído e negativo o que é injetado. Portanto, isto na verdade resume-se aqui.
temos a energia inicial, do lado esquerdo, tem que ser igual à energia final, mais a energia que se perdeu, mais a energia que foi extraída por máquinas de fluxo, menos a que terá sido injetada, se tiver sido. Isto é uma equação com unidades de energia por unidade de massa, portanto, joule por quilograma. Algumas notas sobre esta equação. Se tivermos um escoamento idealizado sem perdas por fricção, okay? Então, nesse caso, não temos energia mecânica perdida, ou seja, a variação da energia interna, o 2 menos o 1, terá que ser igual ao calor transferido, se algum tiver existido. Se não tiver existido transferência de calor, então todos estes termos serão zero, no caso de não haver perdas por fricção. Todos estes termos quer dizer a variação da energia interna será zero e o calor transferido será zero. O 2 e o 1 individualmente não são zero. Quanto à fricção, que é o caso de um escoamento real, que serão aqueles que nós iremos analisar, então temos uma conversão irreversível de energia mecânica em energia térmica, que vai levar a um aumento da energia interna do fluido. Portanto, o 2 menos 1 vai ser maior que 0, ou menor. Não será 0, haverá uma variação da energia interna do fluido, e essa será maior do que o calor transferido ou extraído. E, portanto, temos uma perda irreversível da energia mecânica aqui. O último termo, uma nota do trabalho das máquinas de fluxo, agrupa, portanto, o trabalho feito por turbinas e bombas, sendo positivo a extração de energia por turbinas, portanto, cuidado que isto aqui é um bocadinho contraintuitivo, porque é uma extração, mas entra como positivo porque está do lado direito da equação, e negativo quando há uma injeção de energia por bombas. Portanto, turbinas e bombas vão ter sempre sinais opostos, neste caso as turbinas positivo e as bombas negativo, quando do lado direito da equação. E, portanto, na verdade, este termo vai ser igual ao trabalho das turbinas, por unidade de massa, menos o trabalho das bombas, por unidade de massa. Portanto, cuidado aqui que vamos usar, então, a partir de agora, subscritos T a designar turbinas e subscritos B a designar bombas. Para um fluido incompressível, então temos, que é muito frequente ser o caso, ρ1 igual a ρ2 igual a ρ, e portanto esta equação é frequentemente expressa sob a forma de pressão se multiplicarmos tudo por ρ. Portanto ficamos com pressão 1 mais energia cinética em 1 mais energia potencial, é igual aos mesmos termos na saída 2, tudo sob a forma de pressão. Está o ρGH aqui a aparecer, é uma pressão forçosamente, este termo potencial, mais a pressão que se perdeu, mais a pressão que foi extraída por turbinas, menos a pressão que foi injetada por bombas. Então, neste caso, a equação é idêntica à anterior, só que agora as unidades são Pascal. Mais ainda, usamos uma outra versão desta equação mais frequentemente, que é exatamente os mesmos termos, mas agora expressos em metros de coluna de fluido. Isso obtém-se dividindo a equação anterior por ρg, pelo peso específico, o γ, porque, se lembram, pressão é igual a ρgh, portanto, se eu dividir uma pressão por ρg, fico com o h como altura. E, portanto, a equação anterior, e esta é a forma que vamos usar muitas vezes, fica pressão 1 sobre ρg mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1, cá está a altura, já-se bem aqui, que é uma altura, é igual a P2 sobre ρg mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2, mais a altura, a perda de carga em metros que se perdeu, o HP, mais a energia em metros que a turbina extraiu, e reparam que tem que ter o mesmo sinal das perdas porque é uma extração, ainda que a turbina seja
uma extração útil, porque é aproveitada para produzir energia, enquanto que o HP é uma perda não aproveitada, mas entram com o mesmo sinal, representam os dois extração de energia do fluido. Menos o HB. Cá está o sinal negativo, que representa uma injeção de energia por bombas, se existir. Há certas equações, certos casos em que não temos HT, porque não há turbinas, outros não temos HB porque não há bombas. HP, tipicamente, vamos ter sempre. E é algo que aprenderemos depois a calcular estas perdas no capítulo 5 dos escoamentos em condutas. Há quem prefira também trabalhar, portanto, usar a equação anterior, mas com todos os termos positivos. Ou seja, passar o menos HB do lado direito, o termo das bombas, para o lado esquerdo. E então fica igual, mas talvez às vezes há quem prefira esta formulação por ser mais intuitiva. Eu pessoalmente tendo a usar a anterior, mas apresento-vos esta também porque há livros e se calhar outras unidades curriculares que preferem esta formulação e assim ficam também a conhecer. Portanto, se pusermos isto deste lado, qual é a interpretação que podemos fazer da equação? É semelhante, mas pronto. Temos a energia inicial do fluido, todos os termos com subscrito 1, sob a forma de pressão, cinética e potencial, mais a energia que as bombas vão adicionar. Portanto, isso é a energia que temos mais a que entre 1 e 2 é injetada, tem que ser igual ainda no fim à energia que resta, os termos em 2, mais a energia que se perdeu, mais a energia que se extraiu por turbinas. É essa a interpretação. Notem também que em alguns livros e unidades curriculares, como penso que em máquinas de fluxo, há quem usa a nomenclatura J em vez de H. E, portanto, aparece JT, JB, etc. Mas isso nós não vamos usar. Aqui em mecânica dos fluidos preferimos usar os Hs para alturas, mas pronto, fica um alerta que noutras cadeiras pode aparecer uma equação semelhante, mas com J. Uma última nota sobre potência hidráulica das bombas e turbinas, hidráulica e de acionamento. Muitas vezes o objetivo destes problemas da aplicação da equação de energia é determinar qual a potência que uma turbina vai extrair ou qual a potência que uma bomba precisa de ter para fazer um determinado trabalho, elevar o fluido a uma determinada altura, de metros, etc. Ora bem, para determinarmos a potência hidráulica de uma bomba ou turbina, precisamos converter aquela altura HB ou HT em potência. Isso podemos fazê-lo notando que a potência é igual à pressão vezes o caudal volúmico. Portanto, a pressão que uma bomba injeta vai ser igual a ρg vezes o HB. A turbina vai extrair uma pressão ρg vezes HT, equivalente, e isso terá que ser multiplicado pelo caudal volúmico. E se virmos aqui, unidades de potência é o watt, ρ, quilograma por metro cúbico, G, metro por segundo quadrado, uma aceleração, o H é uma altura em metros e o caudal volúmico, metros cúbicos por segundo. Ora bem, o metro cúbico podemos já cortar e agora ficamos aqui com massa, quilograma, vezes uma aceleração. Massa vezes aceleração é uma força. Portanto, podemos substituir isto por Newton e ficamos só com metro por segundo restante. Ou seja, força vezes velocidade, ou seja, Newton metro é joule, joule por segundo é um watt. Lembrem-se disto, desta relação, potência igual a pressão vezes caudal. PB e PT, como são potência da bomba ou potência da turbina, estão a ser calculados com o H da bomba e o H da turbina. Portanto, são as potências hidráulicas fornecidas ou extraídas do fluido. Para determinar a potência de acionamento da bomba, ou seja, de qual energia que temos ou a potência que temos que fornecer à bomba para ela depois conseguir fornecer esta potência hidráulica ao escoamento, precisamos da eficiência dessa bomba ou
conversamente da eficiência da turbina. No caso de uma bomba, essa eficiência é definida como a potência hidráulica fornecida pela bomba, portanto, aquilo que ela consegue fornecer sobre aquilo que nós temos que a alimentar com um motor ou uma alimentação elétrica, uma potência elétrica. Para turbinas, essa eficiência é definida ao contrário, não é? Ou seja, a potência elétrica produzida pelo gerador da turbina, o gerador ao qual a turbina está acoplado, sobre a potência hidráulica que é extraída do fluido. Portanto, há aqui uma inversão em relação entre as turbinas e as bombas. Notem também que aqui eu estou a reunir no termo da eficiência da turbina, o ETA-T, já a eficiência conjunta da turbina e do gerador elétrico à qual ela está acoplada. À semelhança dos fatores de correção da quantidade de movimento linear, também a energia cinética vai requerer um seu fator de correção. Porquê? Porque, no caso da energia cinética, nós até temos a velocidade média agora ao cubo. Na quantidade de movimento linear, tínhamos o caudal mássico vezes velocidade. O caudal mássico já contém velocidade, portanto, tínhamos uma velocidade ao quadrado. Aqui temos a velocidade ao cubo. Velocidade ao quadrado no termo da energia cinética e outra velocidade no termo do caudal máximo. E, portanto, estes fatores de correção da energia cinética ainda são mais relevantes do que os da quantidade de movimento, porque o cubo vai exigir uma correção maior, de magnitude maior, do que o quadrado requeria na quantidade de movimento linear. Esses fatores de correção da energia cinética vamos designar por alfa, os outros eram beta, se lembram, e vão ser determinados de uma forma similar, ou seja, igualando o integral do cubo da velocidade ao longo de uma secção, onde a velocidade está a variar, vezes o meio de Rho, e nós vamos querer usar velocidades médias para determinar isto e, portanto, temos que corrigir isso com o tal fator de correção alfa. E, portanto, este alfa pode ser agora determinado se soubermos como é que o U minúsculo varia dentro da secção. Para casos laminares, já vimos este perfil com esta equação, portanto, se fizermos aquela integral, constatamos que o nosso fator de correção da energia cinética terá que ser, na verdade, 2. Isto é uma correção de 100%. O equivalente para a quantidade de movimento linear, o beta para regime laminar, era de 4/3. Portanto, uma correção de 33%. Agora passamos para 100%. Portanto, é importante. No caso do regime turbulento, há menor variação da velocidade na secção. Mais uma vez, eles são muito mais reduzidos. Temos aqui uma expressão para os calcular. Mais uma vez, a vossa studente tem este valor tabulado para vários expoentes do perfil turbulento que possamos ter. Já são coisas muito menores, entre 1.05 e 1.10, por aí. Então, vamos agora ver um primeiro exemplo em que temos uma variação de energia potencial devido a uma queda de água com uma altura de 152 metros. Vamos assumir que os dois reservatórios são de grande dimensão, já vamos perceber o que é que da importância desta suposição ou porque é que ela é feita, na verdade. Também vamos assumir que a massa volúmica da água não muda, a água é incompressível, as velocidades são muito baixas e as pressões também. Então, partilhando agora aqui a tela do quadro, por assim dizer. Temos já o nosso caso representado. E então a variação da temperatura que nos é pedido. Portanto, nós queremos determinar a temperatura da água no reservatório 2, se no reservatório 1 ela partir com uma temperatura de 15 graus centígrados. Era o que dizia o resto do enunciado. Portanto, a variação da temperatura
está aqui relacionada com a variação da energia interna. Do fluido. Ou seja, MCP ΔT, ou seja, a variação de energia associada à variação da temperatura, é igual ao caudal mássico vezes a variação da energia interna. Então, temos que determinar aquela variação U2 menos U1. Partindo da equação dos nossos slides 3,35, que podem ver atrás depois, nós temos a nossa energia inicial e, como eu disse, vamos tomar a água como incompressível, portanto, ρ1 igual a ρ2 igual a ρ. Se calhar, antes de avançarmos, olhávamos aqui para a figura e para o volume de controle que foi representado. O que nós estamos aqui a imaginar é uma parcela de fluido que parta da superfície do reservatório 1, ainda afastada da queda d'água, portanto, onde possamos assumir que ela tem uma velocidade horizontal ainda desprezável e depois caia na vertical, onde ganha quantidade de movimento e energia cinética, que é mais interessante aqui estar a referir, e depois de chegar ao reservatório 2, vai chegar à superfície desse reservatório, um pouco mais afastado da queda d'água, onde a sua velocidade, também horizontal, pode ser considerada zero, e aí está a outra suposição da dimensão dos reservatórios. Se o reservatório 1 e 2 forem de grande dimensão, ou seja, se tiverem uma área transversal à figura muito grande, então o nível da água do 1 descerá lentamente e o nível da água em 2 subirá lentamente. Da mesma forma que uma barragem, quando começa a turbinar, o nível da albufeira desce muito devagar. E, portanto, na superfície, a energia cinética dessas parcelas de fluido é praticamente zero. Portanto, a sua velocidade é praticamente zero. Que é uma suposição que vamos usar agora na nossa equação. Portanto, continuando a escrever, a energia agora sobre a energia cinética, o termo da energia cinética em 1, mais o termo potencial, terá que ser igual àquilo, aos mesmos termos, mas no reservatório 2, mais aquilo que se perdeu, do ponto de vista mecânico, que não se pode aproveitar, que é a variação na energia interna e, reescrevendo o resto da equação tal como ela está, 3,35, poderíamos ter um termo aqui associado a uma transferência de calor para o fluido e tínhamos ainda outro termo associado a trabalho feito por máquinas, feito pelo fluido em máquinas de fluxo, turbinas, menos o trabalho feito por bombas. Ora, neste caso não temos máquinas de fluxo, portanto este termo é igual a zero, e também não temos transferência de calor, portanto isto é igual a zero também. Nos pontos 1 e 2
Estamos à superfície dos dois reservatórios, portanto, pressão 1 é igual a pressão 2 é igual à pressão atmosférica. E, como já disse, a velocidade 1 é aproximadamente zero e a velocidade em 2 é aproximadamente zero, porque os reservatórios são grandes. Então, o que é que vai acontecer? As pressões cortam uma com a outra, as velocidades são aproximadamente zero, e então ficamos com a variação na energia interna é igual à variação na energia potencial. Okay? E, portanto, isto vai ser igual a 9,81 vezes 152 menos 0, portanto 152 metros, o que dá 1491,12, e isto é uma energia por unidade de massa, joule por quilograma. Mas, como vimos em cima, mCp ΔT é igual ao m vezes a diferença na energia interna. Logo, a diferença de temperatura, que é igual a T2 menos T1, é igual à diferença na energia interna sobre o calor específico da água, que para uma temperatura inicial de 15 graus, e afinal vão ver que também não é muito diferente, fomos ver às tabelas qual seria esse CP para a água e temos um valor de cerca de 4.186 joule por quilograma Kelvin. Portanto, esta diferença de temperatura dá apenas 0,36 graus centígrados ou Kelvin, ou 0,36 Kelvin, pelo que a temperatura T2 é igual a T1 mais 0,36, ou seja, apenas subiu 1/3 de grau praticamente, pouco mais. Portanto, tivemos um aquecimento muito modesto, mas que resultou da transformação de uma energia potencial igual a G em joule por quilograma Kelvin, em joule por quilograma, igual a 152 vezes G, ou seja, 1500 joule por quilograma, que representa apenas uma variação de 0,36 graus centígrados por quilograma de água. Vamos ver agora um segundo exemplo, que já envolve uma turbina, portanto, trabalho feito pelo fluido para, portanto, fazer a turbina rodar e produzir energia. E então, temos uma central hidroelétrica a receber 30 metros cúbicos por segundo de água através da turbina e descarregar para a atmosfera com uma velocidade V2 de 2 metros por segundo. A perda de carga no sistema de condutas e na turbina é de HP 20 metros. Portanto, isto é um caso em que nos é dado, porque ainda estamos no capítulo 3, o valor das perdas em altura de coluna d'água, 20 metros neste caso.
reparem que, pronto, no capítulo 5, quando dermos escoamentos em condutas, um dos nossos grandes objetivos vai ser nós próprios estarmos a calcular qual é a perda de carga para este tipo de exercícios. Então, começando pela equação, já que nos é dado o HP em metros, vamos já escrever a nossa equação de energia também em metros. E vamos primeiro definir, antes disso, os nossos pontos de origem e chegada, o ponto 1 e o ponto 2. Mais uma vez, o importante na definição destes pontos é que eles sejam definidos nos locais onde nós temos mais informação sobre a energia que o fluido contém. Neste caso, o ponto 1 deverá ser colocado na superfície da Albufeira, porque, mais uma vez considerando que isto é um reservatório de grandes dimensões, a energia cinética é praticamente zero, iremos assumi-la como zero. A energia potencial é conhecida porque sabemos o nível da água o nível da água da Albufeira, que está a 100 metros acima da saída, e a pressão também é conhecida porque é a pressão atmosférica na superfície. Se escolhêssemos um ponto mais no interior, por exemplo, já no início da conduta, já aí a água, o fluido já teria uma energia cinética, que nós não saberíamos determinar, e também já teria um valor de uma pressão que não seria simplesmente a altura de coluna d'água, porque parte dessa energia já estava a ser transformada em energia cinética. Portanto, era uma má escolha nós escolhermos algo, por exemplo, na extremidade da primeira seta azul, como exemplo. Também na saída, poderia ser tentador colocar o ponto 2 na superfície do reservatório em baixo. Para isso teríamos que primeiro saber qual a sua altura Z em relação à altura do ponto 1 inicial, mas também teríamos perdas nessa queda d'água semelhantes àquela do exemplo anterior que seria preciso contabilizar. Portanto, aí o intuitivo é escolher como ponto 2 a saída daquele jato livre que sai da turbina para a direita, onde sabemos a energia cinética, porque sabemos a velocidade, sabemos a pressão, porque é a pressão atmosférica, porque é um jato livre, não confinado, uma conduta já, portanto já depois da conduta, na saída, e sabemos também que o Z, nesse ponto, está a 100 metros abaixo do nível da água da Albufeira. Okay? Então, passando para outra vez o iPad para vermos isto. Temos já a figura representada e vamos escrever a equação de energia em metros de coluna de fluido. Portanto, P1 sobre ρg, mais uma vez a suposição de que o fluido é incompressível, portanto só usamos um ρ e não ρ1 e ρ2, mais a energia cinética, mais a energia potencial. Uma outra coisa que o enunciado nos diz é qual o regime e qual o perfil de velocidade na saída do escoamento. É um escoamento turbulento com um expoente a definir o seu perfil de m igual a 1/7. Portanto, podemos aplicar e dizemos o fator de correção da energia cinética aqui. No ponto 1 não há energia cinética, portanto não há nada a corrigir. No ponto 2 sim, temos energia cinética na saída e, portanto, se sabemos o perfil, vamos aplicar o fator de correção alfa aqui. Pronto, a nossa equação de energia, temos então o nosso ponto 1, energia inicial. Do lado direito temos a energia final, do ponto 2.
e vamos ter que adicionar as perdas, que é uma extração de energia mecânica irrecuperável, não é? E que é dada, neste caso, e também a energia extraída pela turbina em termos de altura de coluna de água, neste caso. Pressão 1 e pressão 2 são iguais, portanto, corta, e a velocidade na superfície da albufeira é aproximadamente zero. Podemos cortar também. Pelo que vamos adicionar, antes de avançar, os fatores de correção da energia cinética, neste caso só na saída, e vamos pôr até outra cor esse fator de correção nesse termo. Este alfa para um regime turbulento, se o regime fosse laminar, o alfa seria igual a 2. Para um regime turbulento, o alfa pode ser determinado a partir do expoente do perfil de velocidade turbulento. 1 mais m ao cubo, 2 mais m ao cubo. Portanto, agora acrescento aqui o valor do m, que é dado 1/7, sobre 4, 1 mais 3m, 2 mais 3m. Isto dá cerca de 1,06, portanto uma correção de 6%, não é muito significativa, mas já que temos esse perfil, vamos usá-lo. Então, resolvendo para a nossa incógnita, que é, nós queremos determinar a potência da turbina, vamos, que a turbina consegue extrair, temos que calcular o HT. Então, resolvendo aquela equação para HT, nós temos que a turbina vai conseguir sem perdas, extrairia a diferença de altura da água entre a entrada entre ponto 1 e ponto 2, que seriam 100 metros, mas temos que sacrificar parte dessa altura em perdas, que são 20 metros, portanto, dos 100 passamos já para 80, e além disso, o escoamento está a sair com energia cinética que não está a ser aproveitada pela turbina. Portanto, é uma energia que resta e que, portanto, a turbina não está a conseguir aproveitar. Então, podemos aqui, só para dar um pouco mais de detalhe, energia disponível, perdas e energia cinética não aproveitada. Fazendo esta conta, o primeiro termo são 100 metros, o segundo são 20, o terceiro é pequeno, são cerca de cerca de meio metro, o termo da energia cinética, nós ficamos com 79,51 metros para o valor da HT. Então agora, para calcular a potência da turbina, temos que multiplicar a queda de pressão através da turbina, ρg/HT, vezes o caudal volúmico, que é dado 30 metros cúbicos por segundo.
Portanto, isto 998 vezes 981 vezes 79,51 metros vezes 30 metros cúbicos por segundo. O que dá 23,35 megawatts. Vamos ver agora um terceiro exemplo, desta vez envolvendo uma bomba. A bomba da figura fornece 85 litros por segundo de água para uma máquina que está na secção 2 e que está 6 metros acima da superfície do reservatório. As perdas entre o ponto 1 e o ponto 2, que já são aqui para nós identificados, okay? Aqui não temos que estar a escolher. Em todo o caso, se 1 e 2 não fossem previamente identificados, estas são as escolhas óbvias, como eu já disse. Em 1 sabemos qual é a pressão, que seria a pressão atmosférica, neste caso dada como uma pressão absoluta de 101.350 pascal. Vamos também assumir mais uma vez que a velocidade na superfície 1 é aproximadamente zero, porque aquele reservatório é grande o suficiente para podermos supor isso. E no ponto 2 sabemos, ou podemos calcular a velocidade, porque sabemos a área da secção 2, e como sabemos o caudal, vamos determinar essa velocidade. Sabemos a energia potencial, porque sabemos o Z2, 6 metros acima do nível do reservatório, e também sabemos a pressão, que é aqui dada como 68.950 pascal, uma pressão absoluta também. As perdas entre 1 e 2 são dadas por HP kV², velocidade ao quadrado sobre 2G. Este V ao quadrado sobre 2G é recorrente, aparece na nossa equação de energia com unidades de metro, não é? Como uma altura, e esse K é aqui dado de 7,5, é um coeficiente adimensional de perda. Vamos considerar um coeficiente de correção de energia cinética apenas na secção 2, já que não temos energia cinética, de 1,07. Então, passando queremos encontrar a potência em HP de acionamento da bomba se o seu rendimento for de 80%. Portanto, vamos primeiro calcular o H da bomba. Com o H da bomba, calcular a potência hidráulica que a bomba tem que estar a fornecer ao fluido para o elevar 6 metros acima do nível do reservatório, com as perdas que temos aqui, e além disso fornecer a energia cinética final em 2, que depois que ainda permanece, não é? Portanto, que não foi convertida ainda, a máquina poderá depois fazê-lo, e começamos por encontrar a potência hidráulica e depois, com o rendimento da bomba, vamos encontrar qual a potência que precisamos de fornecer à bomba para que ela, com o seu rendimento de 80%, consiga entregar a potência hidráulica que nós calculamos antes. Então, passando para a resolução, temos então o desenho e vamos buscar aqui os valores. Então, começamos com um caudal de 85 litros por segundo, que é necessário converter sempre em metros cúbicos por segundo, naturalmente. Portanto, 1 litro é 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Precisamos de 1000 litros para fazer 1 metro cúbico. E, portanto, ficamos com 85 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Vamos agora calcular a velocidade na conduta, que é igual à velocidade em 2, e que é igual ao caudal sobre a área. Não se esqueçam que o caudal volúmico é igual a V vezes A,
metros por segundo vezes metros quadrados, dá-nos metros cúbicos por segundo, portanto, velocidade é igual a Q sobre A. E então, ficamos com, vamos escrever isto desta forma, a área como π diâmetro ao quadrado sobre 4, 4 passa para cima, e isto dá-nos uma velocidade de 19,24 metros por segundo. Mais uma vez, sempre que tenham um caudal mássico ou volúmico e tenham uma área, é quase inevitável que tenham que calcular a velocidade, portanto, podem já começar por aí. E vice-versa, se tiverem uma velocidade de uma área, vão precisar de um caudal, com a certeza, portanto, V vezes A para ter o caudal volúmico, ρ VA para ter o caudal máximo. Então agora, escrevendo a nossa equação de energia, mais uma vez em altura de fluido, mais uma vez assumindo que o fluido é incompressível, só temos um ρ, termo da pressão, termo cinético, o termo potencial, no início, lado esquerdo, mesma coisa para o destino, reparem, ainda dentro da conduta, e vamos incluir já o termo está difícil apagar isto. Esta borracha eletrónica ficou muito pequena. Então, o termo da energia, o termo do fator de correção da energia cinética em 2. E finalmente, a energia potencial no destino. Portanto, energia na origem, no inicial. Energia no destino, ou final. Mais a energia que se perdeu, menos a energia que foi injetada pela bomba. Mais uma vez, há quem prefira pôr o H da bomba do lado esquerdo como um termo positivo, ou seja, temos a energia inicial, na origem, mais a energia que a bomba acrescenta no percurso entre 1 e 2, e isso tem que ser igual à energia final mais o que se perdeu. Okay? Portanto, isso agora eu deixo ao vosso critério, se preferem pôr o H da bomba com sinal negativo do lado direito da equação, ou o H da bomba com sinal positivo, mas do lado esquerdo da equação. Como preferirem e acharem mais intuitivo. Então, mais uma vez, as pressões não podemos cortar, desta vez, elas são diferentes, e além disso temos P2 como absoluta, portanto, se tivesse relativa, podemos cortar P1, a atmosférica, a relativa seria zero. Neste caso, vamos mantê-las, tal com os seus valores positivos, podemos, com os seus valores absolutos, podemos cortar a velocidade na superfície do reservatório 1, praticamente zero, como já dissemos, e, portanto, vamos ficar com, resolvendo para o H da bomba, com H da bomba igual a P2 menos P1. Vamos pôr os termos potenciais primeiro. Z2 menos Z1 mais
P2 menos P1 sobre ρe mais a energia cinética que fica no final, mais as perdas, que é o kappa V quadrado sobre 2G, em que este V é a velocidade no tubo, é igual à velocidade V2. Então, basicamente o que é que isto está a dizer? Que a bomba tem que vencer os 6 metros de coluna d'água que tem que erguer, tem que fornecer a diferença de pressão que foi medida, portanto, para o P2 que foi registado, tem que ainda fornecer uma energia cinética e vencer as perdas. Portanto, isto fica igual a 6 metros menos 0 metros na origem, mais, agora, 68.950, menos 101.350, sobre 998 vezes 981, mais o fator de correção da energia cinética que era dado, 1,07, vezes aquela velocidade ao quadrado, sobre 2 vezes 981, mais aquele kappa. Eu até vou fatorizar o V quadrado V quadrado sobre 2G e por aqui 1,07 mais o kappa, 7,5, tudo vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. Isto dá uma altura de 164,4 metros. Reparem que apenas 6 metros são para elevar a água. Os outros 158,4 metros que a bomba tem que injetar em termos de energia é para produzir a diferença de pressão que era necessária e para vencer as perdas, para além de entregar ainda alguma energia cinética no final. E então, potência da bomba. Ups. À semelhança do exercício anterior, temos que multiplicar a pressão que a bomba injeta vezes o caudal, ou seja, bem, 998 vezes 981 vezes estes 164,4 metros vezes 85 vezes 10 elevado a menos 3, o que dá uma potência de 136,8 kW. Esta é a potência hidráulica, portanto, aquilo que a bomba tem que entregar ao escoamento. Já agora, vamos já converter isto em HPs, o que dá 183,45 HP. Portanto, em que um HP são 745,7 watts. Potência de acionamento
terá que ser maior porque a bomba só vai conseguir converter 80% da potência de acionamento, venha do motor, venha de outra fonte, qualquer fonte, pode até ser manual, só vai converter 80% dessa potência numa potência útil, na potência hidráulica. Portanto, essa potência de acionamento será a potência hidráulica que acabamos de calcular a dividir pela eficiência da bomba, o rendimento. Então, precisamos de uma potência de acionamento de 229,3 HP.